Olá, queridos, mais uma vez aqui com vocês, Pastor João Márcio, para darmos seguimento aos nossos estudos. Nós estamos no penúltimo estudo sobre a relação conosco mesmo. E ontem nós falamos da mordomia cristã. Hoje nós vamos estar falando sobre o nosso relacionamento social, né? O check-up nosso sobre os nossos relacionamentos, sejam eles no âmbito social, familiar. Entrando já nesse assunto, gostaria de refletir contigo como que anda os seus relacionamentos. Seus relacionamentos estão bons? O fato é que os nossos relacionamentos bons, eles revelam o amor que existe, a harmonia, a alegria, a paz que existe em nosso relacionamento. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? Somos marcados, costumamos ensinar na nossa igreja a respeito de famílias disfuncionais. Boa parte de nós viemos de famílias disfuncionais, que não funcionaram como deveria, biblicamente falando. Então, gostaria de chamar a sua atenção, falar da importância de fazer esse check-up, como anda realmente os nossos relacionamentos, sejam eles sociais, familiares. Será que o Senhor se importa com isso? Será que isso é importante para Deus? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Gostaria de chamar a sua atenção para dois textos da palavra de Deus, e estão na primeira carta de João, capítulo 2. A gente vai ler primeiramente os versículos de 9 a 11 e depois o capítulo 3, os versos de 16 a 18, ok? Então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 9 a 11. A palavra de Deus diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. O segundo texto é primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 a 18, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, quando a gente pensa nessa questão de relacionamento, sempre a gente vai se deparar com desafios, né? Essa questão de relacionamento não é uma coisa fácil. Nós, seres humanos, não somos fáceis. Então, a nossa relação automaticamente não vai ser fácil. Quando eu vejo pessoas que têm muita dificuldade no que diz respeito a grupo pequeno, célula, discipulado, eu percebo nitidamente, querido, que o cerne do problema dessas pessoas chama-se relacionamentos. Essas pessoas têm, na verdade, dificuldade em relacionamentos. Às vezes encontram alguma palavra para expressar a questão que não concordam com grupo pequeno, com discipulado, mas na verdade essas pessoas, se elas olharem bem para dentro de si, elas vão descobrir que na verdade elas têm dificuldade com o relacionamento. Esse grupo pequeno vai expor a vida dela, vai aproximar ela da vida de outras pessoas, e ela na verdade não quer isso. Ela quer se distanciar, ela quer manter os seus relacionamentos o mais distante, o mais superficial possível. Então o grupo pequeno não há espaço para isso, o discipulado muito menos. Então, quando a gente pensa sobre como a gente vai resolver as demandas, mesmo que
que a gente pensa, olha, eu não quero. Por que as pessoas às vezes não querem se aproximar umas das outras? Por que será? Porque eu acredito que elas têm dificuldade nos seus relacionamentos. Cada um tem o seu argumento próprio, né? Mas todos, de alguma maneira, está ligado a alguma frustração, está ligado a algum ressentimento, alguma mágoa, alguma ferida que foi aberta através dos relacionamentos. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que gosto de usar uma frase do Dr. Larry Crabb, que diz: os relacionamentos, eles ferem, mas os relacionamentos também curam. Essa é uma frase que ele usou em um dos seus livros, chamado Conexão. E quando a gente pensa sobre isso, né, o que essa frase representa? Essa frase diz o seguinte: muitos de nós, queridos, temos sido feridos na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Muitos de nós temos sido marcados negativamente, sendo afetados no nosso interior, nas nossas emoções, na nossa personalidade. Muito do nosso interior pode ter sido marcado por causa desses relacionamentos doentes. Mas a palavra que eu tenho para dar para você hoje é que, mesmo que a gente tenha sido marcado por esses relacionamentos ruins, doentes, a palavra de Deus nos dá base que relacionamentos saudáveis pode nos restaurar, pode trazer de novo a saúde, pode nos devolver novamente a saúde e tudo aquilo que perdemos. Porque não é o fato de termos uma frustração, não é que todas as pessoas vão agir da mesma maneira. Pelo contrário, essa tem sido a nossa temática. O nosso desejo é individualmente, e aqui o nosso foco não é o outro, nós estamos olhando para a vida de ninguém, estamos olhando para dentro da nossa própria vida, né? Nesse tempo de análise agora, é hora de olhar para dentro de nós. Então, se eu estou olhando para dentro de mim e eu estou vendo que existe feridas, existe mágoas, existem ressentimentos que marcaram por causa de relacionamentos que eu tive que foram doentes, eu preciso buscar em Deus a cura. E eu creio que a igreja tem sido esse lugar, através da palavra de Deus, através da prática da palavra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente está na igreja, eu mesmo vejo pessoas, né, que são cristãos há tanto tempo, e não é raro de você encontrar alguém que diz: olha, pastor, eu não consigo perdoar. Mas o que a palavra de Deus ensina sobre perdão? Então, se eu não consigo aplicar a palavra de Deus na minha vida com respeito ao perdão, eu não vou colher os frutos também que a palavra de Deus diz que todos aqueles que usam colherão. Então, vamos pensar um pouquinho aqui quando a gente pensa nessa realidade de mudar essa realidade, querido, dos nossos relacionamentos, de ter um relacionamento diferente, abençoado, feliz, realizado. Se você é casado, por exemplo, você é casado, gostava muito disso, nós trabalhávamos muito sobre essa questão de nota. Mas imagina o seguinte: qual a nota de 0 a 10 você daria para o seu relacionamento conjugal? Que tipo de relacionamento você tem tido? É um relacionamento saudável? É um relacionamento de paz, de alegria? Ou será que tem sido um relacionamento tribuloso, angustiante, doente, que causa mal, que traz dano para a sua vida e para a vida do seu cônjuge? Tem um texto da palavra de Deus lá em Efésios que serve bem para a gente analisar e pensar o que pode ser que esteja errado na nossa relação. Olha só a título de conhecimento, né? Efésios capítulo 5 diz que as mulheres devem se submeter aos seus maridos como ao Senhor. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Eu sei que em dias como hoje, esse tema é um pouco polêmico, eu entendo isso.
e compreendo o coração de muitas mulheres por causa do abuso e por causa da omissão masculina. Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus não está errada. A palavra de Deus está certa. Se a coisa caminha pelo lado certo, tem tudo para dar certo. Mas às vezes o que a gente não vê é o cumprimento da palavra. Tem um livro muito interessante que nós já estudamos na igreja um tempo, chamado Amor e Respeito. Nesse livro a gente entende que toda mulher ela tem carência de amor, e todo homem, no caso o cônjuge, marido e esposa, todo homem ele tem carência de respeito. Então muitas vezes o homem não consegue amar porque não se sente respeitado, e muitas vezes a esposa não consegue respeitar porque não se sente amada. Então aí é o que o livro chama de um ciclo vicioso. Então a gente percebe que existe um ciclo vicioso ali que precisa ser quebrado. Alguém tem que quebrar. E como a gente está falando aqui, se for o meu caso, e eu vejo esse ciclo acontecendo na minha casa, no meu casamento, então eu vou quebrar. O mesmo texto de Efésios, também falando dos maridos, ele diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Amou tanto que por ela entregou a sua própria vida. Tem algumas mulheres que falam, para o marido é mais fácil. De jeito nenhum, hipótese nenhuma. Para nós maridos, cumprindo a palavra de Deus, porque eu costumo dizer o seguinte, esposas e maridos que estão ouvindo, se a mulher, a esposa, tem um marido que ama ela da mesma maneira que Cristo amou a igreja, eu tenho certeza absoluta que essa esposa vai ter prazer de se submeter a esse marido. E eu tenho certeza também, mulheres, que os maridos que têm uma esposa que se esforça em submeter-se à vida, ele vai ter também um esforço em amar a sua esposa. Ou seja, se os dois caminharem pela palavra de Deus, certamente que vão encontrar um resultado positivo nos seus relacionamentos. E quanto à questão de um outro ponto de vista, nós estamos falando aqui relacionamento esposo-marido e esposa, e os relacionamentos familiares, os relacionamentos com aquelas pessoas que você vive junto, que você convive. Você já notou que normalmente as pessoas têm mais facilidade em se relacionar com os de fora, em se alegrar com os de fora, do que com os de dentro de casa? Será por que isso acontece? Será por que na maioria das vezes os relacionamentos externos parece que mais fáceis do que os internos? Algumas ideias eu tenho. A primeira delas é porque são relacionamentos esporádicos, distantes, superficiais. O outro relacionamento de casa é no dia a dia, né? A gente está convivendo no dia a dia, e somando a isso que o relacionamento externo, de fora, geralmente as pessoas têm muito mais paciência, elas demonstram muito mais carinho, mais amor, elas têm mais alegria em estar com essas pessoas, quanto que em casa a paciência é pouca. Não, ao invés de uma alegria, o que se encontra são pessoas mal-humoradas, são pessoas grosseiras no seu falar. Então, esse contexto é diferente. Se eu me relacionar, querido, da mesma maneira que eu me esforço para me relacionar fora, se eu aplicar esse preceito dentro da minha casa, eu garanto para você que a sua casa será uma casa abençoada. Se os padrões de relacionamento forem os mesmos, se você usar da paciência, se você usar de amor, de paz, de carinho, se você for dentro de você, como eu falei, a gente está sempre esperando do outro. A gente está sempre culpando o outro. É o outro que fez, o outro que não respeitou, o outro que ultrapassou o limite, o outro que fez aquilo e tal. Mas e eu? Lembre-se disso. Nós sempre temos a escolha, independente daquilo que acontece conosco. Eu é que decido o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. Sou eu que resolvo. Então a decisão está na minha mão. E eu poderia falar muitos outros relacionamentos,
Mas eu vou parar por aqui porque eu acredito que se nós firmarmos bem os nossos relacionamentos como casais, se nós firmarmos bem o nosso relacionamento como família e família de Deus, os demais relacionamentos serão abençoados. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que se nós nos esforçarmos um pouco mais, pense, será que tem alguma coisa? Como diz a palavra de Deus, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, porque às vezes não depende da gente. Relacionamento conjugal, por exemplo, não é? Cada um vai ter que cumprir o seu papel. Se um não cumpre, a gente vai ter dificuldade. Mas entenda que, ainda assim, se houver um esforço da minha parte, eu vou ver o resultado. Eu vou ver o resultado. Faça uma análise. Faça um check-up hoje. Como estão os seus relacionamentos? Pare de ficar culpando os outros. Comece a pensar de que maneira você pode melhorar, de que maneira você pode agir para mudar. Se você tem feito uma coisa só, como a gente fala sempre, não pense que você vai colher algo diferente fazendo a mesma coisa. Então mude a atitude, mude as suas palavras, seu temperamento. E eu tenho certeza que o resultado que você terá vai ser outro. Né? Relacionamentos abençoados também com a sua igreja, com os seus funcionários, com seus patrões, com seus amigos de trabalho, com seus amigos de escola, com seus vizinhos, com a liderança da igreja. Aonde você estiver, você vai ser o tipo de pessoa que as pessoas vão desejar estar próxima, vão desejar estar com elas. Amém? Que Deus te abençoe muito, porque vale a pena, né, ser uma pessoa assim. E amanhã a gente vai terminar então esse assunto e a gente vai estar falando sobre fazer um check-up pastoral, tá ok? Então nós vamos orar agora e vamos clamar ao Senhor pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse momento, por esse instante que eu pude estar juntamente com os meus irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer nesse ponto. Ajuda-nos, ó Pai, a alcançar relacionamentos sadios, saudáveis. Ó Pai, que o Senhor seja em nós, ó Pai, aquele elemento que vai nos fazer diferentes. Ó Pai, quando temos vontade de fazer algo, Pai, que a gente possa buscar na Tua palavra, Pai, a orientação correta para agirmos de forma certa e alcançarmos também os resultados abençoados da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até.